O que você está prestes a ver é o primeiro robô vivo que acabou de ser criado por pesquisadores nos Estados Unidos. É isso, o Xenobot. Fique no vídeo e deixe seu gostei. Menos de 1 milímetro de tamanho, é diferente da maioria dos robôs pois não é feito de plástico ou metal, mas inteiramente de material orgânico, celular. Pode avançar, inversão de marcha, às vezes gira em círculos, e se você virar de costas, ele vai virar-se de volta. É um robô feito pelo homem, mas está vivo. Agora você pode estar se perguntando, o que exatamente é um robô vivo? E essa seria uma pergunta perfeitamente razoável, especialmente devido ao fato de que está sendo considerado uma nova forma de vida que nunca existiu antes. Mas antes que possamos realmente entender o que ele faz e o que isso pode significar para o futuro, temos que entender o que realmente é. Os pesquisadores essencialmente queriam descobrir se poderiam tomar células reais e vivas e fazer com que elas se comportem de uma maneira que os pesquisadores queriam, como um robô feito de outros materiais faria. Então eles pegaram dois tipos diferentes de células de sapo, células da pele e do coração. As células do coração se contraem naturalmente enquanto as células da pele não, então a ideia era: se pudermos juntar células da pele e células do coração de uma maneira específica, talvez possamos sair com uma estrutura funcional que pode se mover. E foi exatamente isso que os pesquisadores tentaram fazer. Se você der uma olhada neste vídeo de uma de suas criações de sucesso, você pode ver que as células azuis são células da pele que não se contraem, enquanto os verdes e vermelhos estão contraindo células cardíacas. Então, essa combinação específica de células fornecerá o movimento que você está vendo tanto na animação quanto no resultado real abaixo. Mas levaria muito tempo para chegar aqui, então, usando ciência da computação e algoritmos evolucionários, um supercomputador teria feito milhões de iterações dessas combinações de células da pele e do músculo para descobrir quais combinações fazem os melhores movimentos. E algoritmos evolucionários teriam funcionado muito como seleção natural, melhorar os modelos existentes para descobrir o que funciona melhor em última análise, terminando no que seria considerado as versões mais adequadas. E então os pesquisadores usam esses designs feitos por computador para fazer a coisa real. E com isso, significa pegar uma célula de cada vez e colando no próximo e depois no próximo. É um processo extremamente trabalhoso. Felizmente, as células têm a tendência natural de querer ficar juntas, mas ainda significava um técnico humano passando por um processo realmente intenso, um pouco de cada vez. Então, o que exatamente os torna robôs? Bem, uma vez que os cientistas entenderam quais combinações fariam uma célula mover em linha reta ou fazer este girar em círculos, eles poderiam então dizer ao supercomputador: na verdade, queremos esse tipo de movimento ou este tipo de ação. Como conseguimos isso? O supercomputador calcula e, em seguida, dá-lhes um design que acabará por criar essa ação. Então, se os Xenobots forem projetados exatamente da maneira certa, eles podem se mover da maneira exata que queremos. E assim, acabamos com organismos celulares que foram projetados por humanos agir de maneira previsível como robôs. Que é o que os Xenobots são, na verdade. Mas a parte interessante, ou meio esquisita, está relacionado a algo chamado comportamento emergente. Embora possamos entender como uma única célula funciona, quando você junta um grupo deles, às vezes surgem comportamentos ou propriedades emergentes. Portanto, a própria célula não pode fazer isso, mas quando está em um grande grupo, ela faz. E nós humanos, assumindo que somos todos humanos aqui, somos exemplos perfeitos. Temos trilhões de células em nosso corpo, nenhuma das quais tem, por conta própria, consciência ou a capacidade de pensar. Mas quando você os reúne todos nesta combinação particular que é um corpo, surge a consciência. O que surpreendeu os cientistas sobre os Xenobots é que às vezes eles mudavam seu movimento. Eles podem se virar e voltar de onde vieram ou conecte-se com outro Xenobot e biarre por aí, ou se fossem cortados ao meio, eles se recompunham. Então, verdade seja dita, esses Xenobots não eram completamente previsíveis, mas isso fazia parte da pesquisa e do estudo.
Se tivéssemos que colocar combinações de células de certas maneiras e obter a ação que estávamos querendo, que tipos de outros comportamentos emergentes poderíamos ver para que pudéssemos entender melhor todo o sistema e melhor fazer xenobots no futuro? E é isso que torna os xenobots tão diferentes do seu robô tradicional, que é composto de partes mudas, individuais, robôs, não quero ofendê-los, que juntos formam um todo inteligente, considerando que os xenobots são compostos de células individuais que têm as qualidades inerentes da vida, e por si só são inteligentes. As células se comunicam para formar tecidos que formam os órgãos que finalmente se unem para nos fazer. Então, o que tudo isso significa? Bem, as implicações a longo prazo são muito grandes. Quero dizer, você não precisa se preocupar com uma revolta de robôs tão cedo. E ainda não podemos dizer a esses xenobots para fazer qualquer coisa. Mas quanto mais aprendemos sobre eles, mais potencial existe, e há alguns usos futuros sugeridos muito legais para xenobots. Imagine isso, um enxame de xenobots feitos usando suas próprias células que são implantados internamente em seu corpo e enviado ao seu cérebro para ajudar a remover um tumor cerebral. E porque são suas próprias células, seu corpo não as rejeitara. Ou imagine limpar a placa da artéria em seu corpo usando xenobots. Esta geração de xenobots foi usada apenas usando células da pele e do coração. Mas os futuros poderão ser usados usando fotorreceptores ou outros tipos de células para ajudá-los a navegar e entender seus ambientes. Por que não construir alguns com componentes de vasos sanguíneos, sistemas nervosos, ou células sensoriais para fazer um olho rudimentar? Fora do corpo, imagine algo como o oceano que está repleta de nossa poluição plástica, em particular microplásticos. Talvez esses xenobots sejam usados para atacar e quebrar microplásticos ou recolhe-los e agrupa-los para que possam ser removidos mais facilmente. E a melhor parte é que, por serem biológicas, elas se decompõem naturalmente. Então, neste estudo, os xenobots duraram entre 7 a 10 dias antes que eles parassem de funcionar e quebrassem. E, embora esses usos sugeridos estejam definitivamente distantes, eles mostram o enorme potencial desses xenobots, ao contrário de plásticos e metais que, no seu corpo por exemplo, seriam detectados como objetos estranhos, e isso causaria muitos problemas. Então, como será o futuro disso? Bem, um dos maiores pontos de interrogação agora é a implicação ética. Assim que começarmos a criar esses robôs que têm capacidades cognitivas e podem sentir coisas, e estamos selecionando-os com base em suas habilidades de pensar e fazer coisas, quem vai proteger seus direitos? Eles se tornam organismos que deveriam ter direitos em primeiro lugar. Se estes são organismos que estão participando ativamente em nosso mundo e talvez alguns possam sentir dor porque é um benefício para sua função, ou talvez eles possam começar a pensar amanhã o que isso significa. Onde nós desenhamos a linha, os pesquisadores reconheceram isso como um território desconhecido, e o fato de que deveríamos ter essas discussões nos estágios iniciais de tecnologia como esta para que o público possa entender, para que os governos possam tomar decisões informadas, e que todos podemos nos sentir positivos que estamos fazendo algo de bom no mundo com ele. Pessoalmente, achei esta pesquisa tão fascinante, e isso me levou a ficar excitado e também apavorado ao mesmo tempo. Você sabe, o potencial para lidar com as mudanças climáticas com algo como xenobots ou saúde e segurança do corpo humano e entrega de medicamentos, tudo isso são coisas incríveis, mas a que custo veio? Como nos preparamos para o que mais esses robôs biológicos podem ser usados para, e como abordamos as preocupações que eles poderiam muito bem ser considerados organismos vivos feitos de células humanas feito de outras células animais que são biológicas? Sabe, tivemos essas conversas sobre inteligência artificial e robôs e, em que ponto consideramos que eles têm direitos para si mesmos ou ter sentimentos e esse tipo de coisas? Isso só vai disparar esse problema para outro nível porque esses seres são, na verdade, feitos de células biológicas. Tão fascinante, tão interessante. Estou realmente curioso para saber o que todo mundo pensa porque para mim é emocionante e aterrorizante. Acho que pode ser os dois ao mesmo tempo.
Eu não acho que o apocalipse do robô está em qualquer lugar perto, mas eu acho que é algo para manter em nossas mentes. Apenas no caso de um dos Xenobots assistir a este vídeo no futuro. Embora eu te ame e prometo que nunca questione sua boa intenção. Espero que este vídeo tenha sido útil e interessante para você. Muitas pessoas pediram para aprofundar um pouco mais os Xenobots porque é uma grande descoberta e avanço, e achei que valia a pena entender um pouco mais dos meandros do mesmo. Deixe-me saber se você tiver alguma outra dúvida, mas comente abaixo. O que você acha dessa tecnologia? Você está nervoso? Eu quero ouvir suas opiniões. Estou tão curioso o que todo mundo está pensando. Obrigado novamente por assistir. Certifique-se de que você gosta do vídeo, deixe um comentário, e eu vou te mandar uma mensagem de volta, e inscreva-se para mais vídeos científicos interessantes. Paz.